metonímia. Para quem não lembra, a metonímia é uma figura de linguagem de palavra. E o que é que significa isso? Nós vamos observar a utilização de palavras em contextos pouco esperados. Então, a palavra-chave aqui, contexto. A palavra ela vai mudar o significado ou ela vai mudar o sentido do enunciado por completo de acordo com o contexto em que ela é utilizada. A metonímia é uma figura de linguagem bem simples. Ela substitui uma palavra por outra. Em primeiro lugar, a gente vai ver a substituição da parte pelo todo. Observa, a gente vê algumas reportagens falando sobre os sem-teto. Eles reivindicam apenas o teto de uma moradia? Não, reivindicam a moradia por completo. Mas a gente tende a substituir a parte teto pelo todo, que seria casa, moradia. Outra substituição muito comum é o pedido de casamento. O homem vai pedir a mão da mulher em casamento. Ele quer só a mão? Claro que não. Ele quer a noiva por completo. Substituição da parte pelo todo. O segundo tipo é a substituição do continente pelo conteúdo. Quem nunca ouviu alguém dizer que bateu um prato de comida? Na verdade, você não comeu o prato, você comeu o alimento que estava dentro do prato. Ou alguém já lhe pediu um copo d'água. Na verdade, o copo pode ser de vidro, de plástico, de algum tipo de metal, até de papel ele pode ser, mas de água, não. A água é o conteúdo do copo. E o alimento é o conteúdo do prato. Só que há essa substituição, até mesmo inconsciente, pelo costume. Terceiro tipo, a substituição do autor pela obra. Já ouviu alguém dizer que leu José de Alencar ou leu Machado de Assis? Difícil, né? Só se a gente tivesse escrito alguma coisa neles, e eu não estou vendo nada escrito aqui. A pessoa pode ter lido Iracema, Senhora, o Guarani, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Helena, pode ter lido toda a obra de José de Alencar ou de Machado de Assis, não o autor. O quarto caso, eu acho que é o caso mais comum, a substituição do material pelo objeto. Então, quando um atleta diz que trouxe o ouro, trouxe a prata ou trouxe o bronze, ele, na verdade, está querendo dizer que trouxe o objeto, medalha ou troféu. E aí ele se refere ao material do qual é feita a medalha ou do qual é feito o troféu. Substituição do material pelo objeto. O quinto caso é a substituição da marca pelo produto. E é o mais comum. Observa, como é que você chama isso aí? O Band-Aid. Você fala adesivo curativo? Não, você fala Band-Aid. Band-Aid não é o produto, é a marca. Outro exemplo, Yakult. Você chama de leite fermentado? Não, você fala Yakult. Cotonete. Alguém já ouviu uma pessoa chamar cotonete de hastes flexíveis? Difícil também. Bombril, que seria a esponja de aço. Maisena, que seria o amido de milho. Leite moça, que é o leite condensado. Super Bonder, que é a super cola. Chicletes, eu acho que esse daqui é o mais difícil de alguém chamar de goma de mascar. Nunca ouvi, só ouço as pessoas pedirem chiclete. E existem alguns casos especiais de metonímia, chamados de antonomásia e sinédoque. Apesar dos nomes complicadinhos, são simples de entender. Primeiro caso, que é o caso da antonomásia, a gente vai ver a identificação de algo ou alguém por uma característica distintiva. Quando essa característica da pessoa se torna tão própria que distingue, diferencia ele dos outros. Esse aqui é Lampião. E Lampião tem uma característica distintiva em relação aos outros cangaceiros. Ele é o rei do cangaço. E se eu falar rei do cangaço, você não vai associar a outra pessoa. Você sabe que é o Lampião. Então, essa é uma característica distintiva de Lampião. Não necessariamente precisa ser uma pessoa. A gente tem a identificação do indivíduo por uma característica específica em geral.
Então, por exemplo, se eu falar para você que a característica do leão é ser o rei da selva, você vai concordar? Rei da selva. Tem outro animal que represente essa característica, que seja representado por essa característica? Não. Então já existe um senso comum. Isso também ocorre em cidades, por exemplo, a identificação de um local por uma característica específica. Vou puxar a sardinha para o meu lado e vou falar de Recife. Como é que a gente chama Recife? A Veneza brasileira. Se a gente fala da Veneza brasileira, todo mundo sabe que é o Recife, porque é uma cidade cortada por rios. Na sinédoque, já ocorre outra situação. É a substituição de uma palavra por outra que tem seu sentido ampliado ou reduzido. A gente vai expandir ou vai diminuir o sentido. Observa. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Isso aqui é um trecho de Machado de Assis. E nesse caso aqui, o significado de pão e suor está sendo ampliado. Quando ele diz não comprar o pão, ninguém se alimenta só de pão. O pão, ele simboliza o alimento em geral. Com o suor do meu rosto, você não vai trocar o suor pelo alimento. Você vai trabalhar para conseguir dinheiro e comprar o alimento. Então, o suor do rosto representa o trabalho e o pão representa o alimento. Então, esse significado ele é ampliado. Outro exemplo de sinédoque seria lento, o bronze soa. O bronze aqui ele vai representar, na verdade, o sino. Bronze, sino. A gente tem o índio é valente. O índio, a gente fala, na verdade, dos índios em geral. Falta aqui, ó, um plural que a gente vê no significado. E o Judas foi desmascarado. Judas representa o traidor, pelas histórias que a gente conhece da Bíblia. Então, a palavra pode ter o significado reduzido ou ampliado, dando origem à nossa sinédoque.